Imagine por um momento, você passou a vida inteira construindo um lar, criando uma família, sacrificando tudo pelos seus filhos. E então, numa tarde comum, o seu próprio filho fica de pé na sua sala de estar, o rosto vermelho de raiva, e grita com você: ou é um lar de idosos, ou eu te jogo na rua. Essas palavras, elas não apenas doem. Elas destroem algo profundo lá dentro. E o que aconteceu apenas uma hora depois, bem, digamos que mudou tudo para sempre. Se você está assistindo isso e já se sentiu alguma vez desvalorizado, ignorado ou até traído pelas pessoas que mais ama, por favor, fique comigo até o final. Essa história é para você. E se ela tocar o seu coração, eu ficaria muito grata se você apertasse o botão de inscrever-se e o sininho ao lado. Isso significa o mundo para mim, e eu desejo de coração que você tenha apenas paz, boa saúde e o amor que merece nos seus anos dourados. Meu nome é Johanna Baquer. Tenho 78 anos, e esta é a minha história. Eu moro na mesma casa aconchegante num bairro tranquilo nos arredores de Amsterdã há mais de 50 anos. Meu falecido marido, Peter, e eu a compramos quando éramos jovens e cheios de sonhos. Criamos aqui os nossos 2 filhos, Jeroen, o meu filho mais velho, e Emma, a minha doce filha. Peter partiu há 12 anos, e desde então sou só eu, o jardim, os meus livros e as memórias nestas paredes. Sempre fui independente. Mesmo aos 78 anos, ainda cuido das minhas rosas, cozinho refeições decentes e cuido de tudo sozinha. Nunca quis ser um peso, nunca. Mas nos últimos anos, Jeroen e a esposa dele, Kim, começaram a visitar mais vezes. No início, fiquei feliz. Pensei, o meu filho quer passar tempo com a mãe velha. Eu fazia café, assava stroopwafels, perguntava sobre as vidas deles. Mas aos poucos, notei o jeito como olhavam para a casa. Não para mim, para os móveis, os quadros, a vista do jardim. Medindo. Calculando. Quem dizia coisas como: esta casa é grande demais para uma pessoa só, Johanna. Todas estas escadas, já não é seguro. E Jeroen concordava com a cabeça, acrescentando: você devia pensar no futuro, mãe. Estamos dizendo isso só porque nos importamos. Eu sorria educadamente e mudava de assunto. Sabia o que realmente pensavam. A casa está quitada. Hoje vale muito. E eles têm 2 adolescentes e uma hipoteca que mal conseguem pagar. Eu entendia as preocupações deles, de verdade. Mas também sabia que não estava pronta para deixar o único lar que conheci. As coisas chegaram ao limite há cerca de 6 meses. Jeroen ligou e disse que queriam ter uma conversa familiar séria. Preparei um almoço gostoso, pão fresco, queijo, arenque do jeito que Peter adorava. Emma não pôde vir naquele dia, ela mora a 2 horas de distância com a própria família, mas sempre me liga todas as noites sem falta. Quando Jeroen e Kim chegaram, o ar estava diferente. Pesado. Mal tocaram na comida. Kim ficava olhando para o relógio. Finalmente, Jeroen pigarreou e disse: mãe, nós pesquisamos alguns centros de cuidados muito bons aqui perto. Tem atividades, refeições preparadas, enfermeiros no local. Você estaria segura lá. Senti o estômago apertar. Estou perfeitamente segura aqui, Jeroen. Não preciso de enfermeiros. Tenho as minhas consultas médicas, os vizinhos me visitam, e Emma liga todos os dias. Kim interrompeu, voz afiada. Mas não é só questão de segurança, Johanna. É questão de praticidade. Esta casa dá muito trabalho. Só o jardim já leva horas. E, honestamente, nós realmente precisamos do espaço. Os meninos estão crescendo, e a nossa casa está explodindo. Olhei para o meu filho, esperando que ele a corrigisse. Ele não corrigiu. Apenas ficou olhando para a mesa. Foi aí que entendi. Não era sobre a minha segurança. Era sobre a casa. Tentei manter a calma. Esta é a minha casa. Seu pai e eu trabalhamos a vida inteira por ela. Não estou pronta para sair. O rosto de Jeroen endureceu. Mãe, você está sendo egoísta. Estamos tentando planejar para quando você não conseguir mais se virar. E, francamente, vender este lugar ajudaria a todos nós. Poderíamos quitar as nossas dívidas, dar um futuro melhor aos meninos. Senti as lágrimas vindo, mas me recusei a deixá-las cair na frente de Kim. Não estou impedindo vocês de construírem um futuro melhor para os filhos de vocês, Jeroen. Mas não vou ser forçada a sair da minha casa enquanto ainda sou perfeitamente capaz. A discussão foi e voltou. As vozes subiram.
Quem disse que eu era teimosa e ingrata depois de tudo que eles tinham feito por mim, embora eu não conseguisse lembrar o que era esse tudo? E então? Jeroen se levantou, bateu com a mão na mesa e gritou as palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Ou é um lar de idosos, ou eu te jogo na rua. O silêncio tomou a sala. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar. Meu próprio filho, tá ameaçando me deixar sem teto. Tudo porque queria a casa mais cedo do que tarde. Kim não disse uma palavra. Apenas parecia satisfeita. Não me lembro exatamente como eles saíram. Algo sobre pense nisso e voltaremos. A porta se fechou. Fiquei ali no silêncio, mãos tremendo, olhando para o almoço intocado. Me senti destruída. Traída. Depois de tudo que eu tinha dado, décadas de amor, apoio, colocando as necessidades deles antes das minhas. E é assim que termina? Mas então, algo mudou dentro de mim. Talvez fosse raiva. Talvez fosse instinto de sobrevivência. Talvez fosse Peter sussurrando no meu ouvido, não deixe que eles tirem tudo de você, Johanna. Peguei o telefone. Ainda não para ligar para Emma, não queria preocupá-la até ter um plano. Em vez disso, liguei para alguém com quem não falava há anos. Meu advogado, o Sr. Peter Weck. E foi aí que peguei o telefone e liguei para o meu advogado, o Sr. Peter Weck, o mesmo homem que ajudara Peter e a mim a redigir os nossos testamentos tantos anos atrás. A minha mão ainda tremia enquanto discava o número que não usava há mais de uma década. O Sr. Weck atendeu ao terceiro toque, a voz quente e familiar. Senhora Baker? Johanna? Está tudo bem? Respirei fundo e contei-lhe tudo. As visitas. As indiretas sobre a casa. Os folhetos de lares de idosos que começaram a deixar na minha mesa de centro. E, por fim, os gritos, a ameaça, com meu próprio filho dizendo que me internaria num lar ou me jogaria na rua. Não chorei enquanto falava, mas a minha voz falhou mais de uma vez. Ele escutou sem interromper. Quando terminei, houve uma longa pausa. Depois, disse baixinho, Johanna, o que o Jeroen disse não é só doloroso, é intimidação. E, nos Países Baixos, isso tem peso legal, especialmente quando envolve herança e propriedade. Venha ao meu escritório amanhã. Traga o seu testamento atual e quaisquer documentos que tenha. Vamos protegê-la. Desliguei o telefone e fiquei sentada no silêncio da minha cozinha. Pela primeira vez desde que eles saíram, senti algo mais forte que a dor. Senti determinação. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado, com meu casaco azul marinho, o broche que o Peter me deu no nosso 40º aniversário, e apanhei o autocarro para a cidade. O Sr. Weck recebeu-me com um abraço gentil. O escritório dele cheirava a livros antigos e café, exatamente como eu me lembrava. Sentamo-nos um diante do outro, e ele espalhou os papéis entre nós. O seu testamento é direto, disse ele. A casa e as suas poupanças devem ser divididas igualmente entre o Jeroen e a Emma depois da sua partida. Mas Johanna tem todo o direito de alterá-lo a qualquer momento. E, pelo que me contou, acho que deve considerar isso muito seriamente. Olhei fixamente para o documento. Durante todos aqueles anos, eu assumirá que a justiça seria suficiente. Que o amor equilibraria as coisas. Mas o amor não impedira o Jeroen de gritar comigo. O amor não impedira Kim de olhar para minha casa como se já fosse deles. Quais são as minhas opções? Perguntei. Ele explicou com calma. Eu poderia deixar tudo para Emma. Ou para uma instituição de caridade. Ou criar um truste que me permitiria viver na casa pelo tempo que quisesse, com os proveitos indo para outro lugar depois. Havia formas de garantir que ninguém me pudesse expulsar enquanto eu vivesse, e formas de garantir que a ganância não fosse recompensada depois que eu partisse. Conversamos durante quase 2 horas. Quando saí, eu já sabia exatamente o que queria fazer. Mas também sabia que precisava de tempo para ter a certeza. Não era uma decisão para tomar com raiva. Naquela noite, a Emma ligou, como sempre faz. Eu não planejava contar-lhe ainda, mas no momento em que ouvi a voz dela, Mamã, como foi o teu dia? As palavras saíram todas de uma vez. Contei-lhe tudo. Ela ficou em silêncio no início. Depois ouvi o tremor na voz dela. Mamã, como é que ele pôde? Como é que o Jeroen pôde dizer essas coisas para ti? Tentei acalmá-la, mas ela estava furiosa de uma forma que eu nunca ouvirá antes. Vou amanhã, disse ela. Vou conduzir logo de manhã cedo. Não deves ficar sozinha depois disto.
Protestei que não queria causar drama entre os irmãos, mas ela não quis ouvir. Tu és a minha mãe. E eu amo-te mais do que qualquer casa. No dia seguinte, a Emma chegou logo depois do almoço. Abraçou-me tão forte que eu senti o coração dela acelerado. Sentamo-nos no jardim com chá, e mostrei-lhe os folhetos que o Jeroen e a Kim tinham deixado. Ela folheou-os, os lábios apertados. Eles andam a planear isto há meses, disse ela baixinho. Talvez há mais tempo. Falamos sobre o testamento. Sobre o que o Sr. Weck sugerira. A Emma não tentou empurrar-me para um lado ou para o outro. Apenas escutou, segurando a minha mão. Naquela noite, deitada na cama, pensei na minha vida. Nos sacrifícios. Nas noites sem dormir quando as crianças eram pequenas. Nos anos em que trabalhei horas extras para que o Jeroen pudesse ir para a universidade. No dinheiro que enviei quando ele e a Kim estavam em dificuldades depois do nascimento dos rapazes. Eu nunca contará os pontos. Mas agora parecia que alguém estava a contar por mim, e eu estava a perder tudo. Tomei a minha decisão. 2 dias depois, voltei ao escritório do Sr. Weck. A Emma veio comigo. Sentamo-nos juntas enquanto eu assinava o Novo Testamento. Tudo, a casa, as poupanças, os pequenos investimentos que o Peter deixará, viria inteiramente para Emma. O Jeroen não receberia nada, exceto uma carta que pedia ao Sr. Weck para manter selada até depois da minha partida. Nela, eu explicaria o porquê. Não por rancor, mas por verdade. Havia também uma cláusula: enquanto eu vivesse, a casa permaneceria apenas minha. Ninguém poderia vendê-la, expulsar-me ou reclamar procuração sem uma supervisão rigorosa do tribunal. Eu estava a proteger a casa que amava, e a independência que ainda tinha. O Sr. Weck autenticou tudo. Foram feitas cópias. Uma foi para o cofre dele. Uma veio comigo para casa. Senti-me mais leve. Não feliz, como poderia estar? Mas livre. Passou uma semana em tranquilidade. O Jeroen e a Kim não ligaram. Perguntei-me se me estavam a dar tempo para pensar. Ou talvez estivessem a celebrar, pensando que eu cederia. Então, exatamente 10 dias depois dos gritos, a campainha tocou. Eram eles. O Jeroen parecia mais calmo desta vez. Quase gentil. A Kim trazia um ramo de tulipas, já as minhas favoritas. Temos estado preocupados contigo, mãe, disse o Jeroen ao entrarem. Não respondeste às nossas mensagens. Eu não vira nenhuma mensagem. Mas não disse isso. Queremos pedir desculpa, acrescentou a Kim rapidamente. As coisas aqueceram. Não queríamos magoar-te. Só queremos o melhor. Sentaram-se no sofá. Eu fiquei de pé. O Jeroen inclinou-se para a frente. Pensaste mais no lar que te mostramos? É realmente encantador. E vender este lugar, tiraria um peso enorme de cima de todos. Olhei para o meu filho, o rapaz que outrora carreguei aos ombros, o jovem que aplaudi na formatura, e senti uma tristeza profunda. Pensei sim, disse eu baixinho. Os dois animaram-se. Cheios de esperança. E tomei a minha decisão. Fiz uma pausa. O ar da sala parecia denso de expectativa. Mas o que eu disse a seguir, bem, foi aí que tudo mudou. Eu pensei sobre isso, disse eu baixinho. E tomei minha decisão. Jeroen sorriu, com aquele mesmo sorriso infantil que ele usava quando queria algo na infância. Kim se inclinou para a frente, os olhos brilhando, já imaginando o dinheiro, suponho. Deixei o silêncio se prolongar mais um momento. Então continuei. Falei com meu advogado. Mudei meu testamento. Poderia-se ouvir um alfinete cair. O sorriso de Jeroen congelou. A boca de Kim chegou a se abrir um pouco. O que você quer dizer, mamãe? Perguntou Jeroen, a voz de repente pequena. Quero dizer que esta casa, minhas economias, tudo o que possuo, tudo irá para Emma quando eu partir. Você, Jeroen, não receberá nada. Nem um único euro. A cor sumiu do rosto dele. Kim soltou um suspiro agudo, como se alguém a tivesse socado. Mas por quê? Gaguejou Jeroen. Eu sou seu filho. O mais velho. Esta casa deveria vir para mim. Olhei para ele com firmeza. Minha voz estava calma, mas por dentro eu sentia anos de dor silenciosa finalmente encontrando palavras. Por que você ficou exatamente nesta sala, Jeroen? E gritou comigo. Você ameaçou me colocar em um asilo ou me jogar na rua.
Você me fez sentir como um fardo, como algo a ser descartado para que você pudesse ter o que queria mais cedo. Kim interferiu, a voz subindo. Aquilo foi só no calor do momento. Estávamos estressados. Você não pode nos punir para sempre por uma discussão. Virei-me para ela. Não foi uma discussão só, Kim. Foram meses de comentários pequenos, de empurrõezinhos. Folhetos deixados na minha mesa. Observações sobre o quão grande esta casa é para uma pessoa só. Vocês não me viram o valor da minha casa. Jeroen se levantou, andando de um lado para o outro. Isso é injusto. Emma nem mora perto. Ela não precisa. Nós temos os meninos, a hipoteca. E eu tive vocês, disse eu suavemente. Tive vocês dois para criar, apoiar, amar incondicionalmente. Nunca mantive um registro do que dei. Mas vocês mantiveram. Ele parou de andar. Por um momento, vi o menininho de novo, aquele que corria para mim quando caía da bicicleta. Pensei que talvez, só talvez, ele entendesse. Em vez disso, ele balançou a cabeça. Você está cometendo um erro, mamãe. Vai se arrepender disso quando estiver sozinha e precisar de nós. Essas palavras doeram mais do que os gritos jamais doeram. Senti as lágrimas subirem, mas as segurei. Eu me senti sozinha no dia em que você me ameaçou, disse eu. Mas não estou sozinha. Tenho Emma. Tenho amigos. Tenho meu jardim, minhas memórias e minha dignidade. E isso é suficiente. Kim pegou a bolsa. Vamos, Jeroen. Ela claramente tomou uma decisão. Vamos embora. Mas Jeroen hesitou. Mamãe, por favor. Mude de volta. Vamos esquecer que tudo isso aconteceu. Vamos visitar mais. Vamos ajudar na casa. Foi o mais próximo que ele chegou de um pedido de desculpas. Mas não foi pela minha dor, foi pela herança que estava perdendo. Levantei-me devagar. O testamento está assinado, testemunhado e registrado. Está feito. E há uma carta que será aberta depois que eu partir. Nela, explico tudo. Então um dia, vocês lerão minhas palavras e talvez entendam o porquê. Eles saíram sem mais uma palavra. Os tulipas que Kim trouxe ficaram esquecidas na mesa, já começando a murchar. Naquela noite, Emma ligou. Contei a ela o que aconteceu. Ela chorou, não pela casa, mas pelo irmão que achava que conhecia. Mamãe, sinto muito que você tenha passado por isso. Não sinta, querida, disse eu. Eu me sinto, em paz. Pela primeira vez em meses. E me sentia mesmo. O peso tinha ido embora. O medo de ser forçada a sair, de perder minha casa enquanto ainda viva, tinha se dissipado. Nas semanas que se seguiram, Jeroen tentou ligar algumas vezes. Deixei tocar. Kim enviou uma longa mensagem sobre unidade familiar e perdão. Não respondi. Emma visitava todo fim de semana. Plantamos rosas novas juntas. Cozinhamos receitas antigas. Rimos das piadas ruins do Peter. Minha casa se sentia cheia de novo, não de tensão, mas de amor. Uma tarde, cerca de 2 meses depois, chegou uma carta do Sr. Weck. Junto vinha uma cópia dos documentos finalizados. Tudo estava seguro. Ninguém poderia contestar sem provas fortes de influência indevida, e não havia nenhuma. Guardei os papéis e saí para o jardim. O sol estava quente no meu rosto. Pensei no Peter, na vida que construímos, nos filhos que criamos com tanta esperança. Desejo que as coisas tivessem sido diferentes com Jeroen. Desejo de verdade. Uma parte de mim sempre vai lamentar o filho que eu achava que tinha. Mas não lamento mais por mim mesma. Aprendi algo importante aos 78 anos, nunca é tarde demais para proteger sua paz. Nunca é tarde demais para escolher a dignidade em vez do medo. E nunca é tarde demais para dizer basta. Se você está ouvindo isso e já se sentiu posto de lado pelas pessoas por quem mais se sacrificou, por favor, saiba, você não está sozinho. Você importa. Seus sentimentos importam. E você tem o direito de se defender, não importa a idade. O que aconteceu 1 hora depois que meu filho gritou aquelas palavras horríveis? Fiz uma ligação que mudou tudo. Não por vingança, mas por autorrespeito. E hoje, eu me sento no meu jardim, vendo as rosas florescerem, me sentindo mais leve do que em anos. Obrigada por ouvir minha história.
Se ela significou algo para você, se trouxe um pouco de conforto ou força, eu ficaria muito grata se você curtisse este vídeo e se inscrevesse no canal. Há mais histórias como esta, histórias de coragem silenciosa, de justiça encontrada de formas inesperadas, de vida se renovando mesmo nos anos mais avançados. Desejo a todos o melhor, saúde, paz e o profundo conhecimento de que vocês são dignos de amor e respeito, sempre. Cuidem de vocês mesmos, e uns dos outros.